Vivam, boa noite, meus caros. Espero que esteja tudo bem convosco. Hoje foi um dia em que aconteceram muitas coisas. Aliás, já desde ontem. Desde ontem têm acontecido muitas coisas e, nomeadamente, a principal que vamos abrir este direto, esta televisão, é com aquilo que se chama, que se denomina agora, o golpe de Estado na Rússia. Vamos ouvir quem sabe disto mais do que a maioria das pessoas, os especialistas, neste caso são especialistas brasileiros. Tem um site que se chama Hoje no Mundo Militar, que tem mais de 3 milhões, salvo erro, de visualizações, de seguidores, perdão, era o que eu queria dizer, e portanto eles percebem mesmo disto, e este é o vídeo de hoje. Uma visão diferente daquelas que nos vendem nas comunicações sociais portuguesas, nas televisões, que dizem praticamente todas o mesmo. Não vale a pena estar a mudar de canal porque tudo o que eles dizem é o mesmo e é o rotineiro. Vamos ver aqui uma outra visão, provavelmente um pouco mais densa e com outras implicações, um bocadinho mais à frente do que dizem as nossas televisões portuguesas. Vamos lá tentar ouvir isto. Hoje no Mundo Militar. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as reais intenções de Prigozhin com a rebelião armada que lançou contra a Rússia de Putin. Neste exato momento, no início da tarde de sábado, 24 de junho, uma coluna de mercenários do grupo Wagner de Evgeny Prigozhin segue em direção ao norte a partir de Rostov e através de Voronezh, com o objetivo de chegar a Moscou. Essa tentativa de golpe de Estado, iniciada na sexta-feira, 23 de junho, está monopolizando as atenções das mídias mundiais, já que se trata de um evento com o potencial de desencadear uma terrível guerra civil na Rússia. Mas por que Prigozhin lançou esse golpe? O que ele realmente quer e pretende com isso? Quem já acompanha o canal sabe muito bem que há meses Prigozhin vem acusando o alto comando militar russo, mais especificamente Shoigu, ministro russo da defesa, e Gerasimov, o chefe do Estado-Maior russo. De acordo com Prigozhin, é culpa desses dois homens o fato da Rússia não ter vencido ainda a guerra que começou na Ucrânia, e é culpa deles o fato de tantos russos estarem morrendo naquele conflito. Para Prigozhin, se Shoigu e Gerasimov forem substituídos e se a guerra for gerida e executada da forma que ele quer, a vitória russa será garantida e a guerra terminará e não haverá mais tantas baixas. E, de acordo com Prigozhin e a sua declaração de guerra que ele próprio leu nesta sexta-feira, 23 de junho, o seu objetivo com isso tudo é o de retirar Shoigu e Gerasimov dos seus postos. Em nenhum momento, nesses últimos 2 dias, Prigozhin disse ou deu a entender que o seu objetivo era derrubar Putin do poder. Aliás, nos últimos meses, mesmo no auge dos seus ataques verbais e ameaças contra Shoigu e Gerasimov, Prigozhin nunca se dirigiu diretamente a Putin naqueles termos. Ou seja, o objetivo de Prigozhin sempre foi promover uma grande mudança nos postos militares mais altos da Rússia, para que a guerra possa ser conduzida de uma forma mais correta, estratégica e profissional, na sua opinião. Prigozhin não quer salvar a Rússia do governo autocrático, praticamente ditatorial de Vladimir Putin. Prigozhin não quer devolver aos russos a liberdade que perderam ao longo dos 23 anos em que estão sendo governados por Putin. E Prigozhin não quer nem mesmo acabar com a invasão russa da Ucrânia. Aliás, aquilo que Prigozhin quer é que a invasão seja conduzida da forma que ele acha que é a melhor, provavelmente usando os mesmos meios e técnicas que ele usou no seu ataque de 9 meses contra Bakhmut. Técnicas terríveis que envolveram ondas humanas, com milhares de presidiários e mercenários morrendo em ataques praticamente suicidas contra as linhas ucranianas. O golpe que Prigozhin lançou nesta sexta não é pela democracia, não é pela liberdade, não é pela paz e não é para dar uma vida melhor aos russos. O golpe iniciado por Prigozhin só tem um objetivo: dar a ele o poder que ele tanto deseja para conduzir a guerra da forma que ele quer.
No entanto, o discurso feito por Putin neste sábado de manhã mudou completamente isso, com Putin dizendo que encara Prigozhin como um traidor que deve ser preso, julgado e condenado pelos seus crimes. Ou seja, Prigozhin sabe que Putin não o apoiará no seu objetivo de retirar Shoigu e Gerasimov do poder, e ele sabe agora que, para fazer isso, terá que, obrigatoriamente, retirar Putin do poder. O golpe iniciado por Prigozhin começou com um objetivo bastante específico e claro: substituir a cúpula militar russa. Mas Putin, ao anunciar que não aceitará isso e ao classificar Prigozhin como um traidor e criminoso que deve ser detido e neutralizado, Prigozhin com certeza sabe que agora está liderando um golpe de Estado, um evento que pode rapidamente evoluir para uma autêntica guerra civil, cujo objetivo não é mudar o sistema em vigor, mas apenas a mão que assina as ordens, já que o propósito, a missão, continuará sendo a mesma: atacar, destruir e anexar a Ucrânia, só que não mais pelas mãos de Putin, mas agora pelas mãos de Prigozhin. Não. Ora, este é o problema é exatamente este, meus caros. Parece que há aqui um golpe de Estado, portanto já há desenvolvimento, o golpe de Estado terminou, não é? Como devem saber, isto foi uma espécie de um 25 de Abril abortado, ou do golpe das Caldas antes do 25 de Abril, que foi em fevereiro ou março. Este foi abortado, o Prigozhin recuou. Agora, a verdade é que não sabemos quais são as consequências disto, ninguém percebe também porque é que ele recuou, se ele avançou e estava a avançar sobre Moscovo, e se já tinha tomado aquela cidade a 400 km de Moscovo, não se percebe muito bem porque é que ele parou. Mas, por intermédio lá de um negociador estrangeiro, o bielorrusso, aquilo parou, e parece que, aquilo que se sabe, que não haverá represálias contra este exército de mercenários, não é? Que é o exército Wagner, que é um exército privado. Não sabe o que é que se terá... Quer dizer, o saber sabe-se. Aqui o Prigozhin quer destituir a cúpula militar russa, não é? Que é o Shoigu e o Gerasimov. Bom, mas ele não tem autoridade para se imiscuir na política interna, ainda por cima de Putin. Então ele está-se a meter com quem não deve, não é? Está-se a meter provavelmente com... Não sei se será o homem mais poderoso do mundo, mas que é o mais maluco é. E, portanto, a Putin nada lhe custa carregar no botão vermelho. Portanto, neste preciso momento não se percebe porque é que, primeiro, porque é que aquilo parou, porque é que o golpe de Estado terminou, e o que é que foi prometido a Prigozhin para ele parar por ali, mas a verdade é uma só: o mal está feito. E, portanto, tudo aquilo que aconteceu ontem e hoje pronuncia para o futuro que o mesmo pode vir a acontecer. E não só através do grupo Wagner, há outros grupos na Rússia que podem tentar fazer o mesmo que fez o Prigozhin com o seu grupo Wagner. Portanto, não sabemos. Aqueles, como sabem, que eles são mercenários, como no tempo da Legião Estrangeira, já há mercenários há muitos anos. Sempre houve. Nós, na formação de Portugal, por exemplo, quem tomou Lisboa não foram os portugueses, não é? Foram os cruzados, eram mercenários, a quem foi prometido o primeiro dia de saque. E eles fizeram tantas asneiras naquele primeiro dia, fizeram tudo quanto se possa imaginar de mal, que Afonso Henriques acabou por entrar lá dentro das muralhas e disse: pá, a rua daqui para fora, porque sendo assim eu devolvo outra vez Lisboa aos mouros, porque isto que vocês estão a fazer não se faz a ninguém. Bom, mercenários, não é? Naquela altura eram os cruzados, e agora já há muitos anos, a Legião Estrangeira, por aí fora, sempre houve estes exércitos, que fazem aquilo que as tropas regulares não podem fazer, nomeadamente genocídios e coisas do género, não é? O rebentamento da barragem, como hoje disse no meu vídeo da tarde, isto não pode ser levado a efeito por nenhuma tropa regular, não é? São crimes de guerra, e tudo o que sejam crimes de guerra serão julgados mais tarde, não sabemos quando, numa Nuremberg qualquer a seguir, mas serão julgados. Se as pessoas estarão vivas ou não,
para depois sofrerem as consequências e receberem as sentenças, não se sabe. Agora que eles serão julgados, serão. Mesmo que não haja consequências. Em Nuremberg houve, morreu muita gente. Outros ficaram presos por muitas décadas e outros suicidaram-se. Agora, isto tem que ter um fim. E é aqui que eu quero chegar. Mais propriamente do que este 25 de Abril russo, isto tem que ter um fim. E a guerra, esta invasão não pode prolongar-se indefinidamente, não é? Portanto, estes movimentos, e este é o primeiro de todos, desde que começou esta invasão, são bons sinais. São sinais bons para a democracia e para, enfim, para o mundo ocidental. Porque quer dizer que as coisas estão minadas dentro da Rússia. E, portanto, se as coisas estão completamente ou parcialmente minadas, é bom. Porque quer dizer que há distensão interna, há muita tensão, quer dizer, interna, quer dizer que afinal aquilo não é uma oligarquia em que todos estão de acordo, não é? Está visto que não é. Os próprios mercenários não estão de acordo uns com os outros e, portanto, isto pode levar a uma guerra civil. Basicamente é isto. Quer dizer, tudo o que se diga para além disto é inventar e repetir. A situação é esta. Putin não tem mão no país inteiro, não tem mão nos mercenários todos. Eles avançaram sobre Moscovo. Moscovo declarou algo parecido com a lei marcial, com o recolher obrigatório. Todos os eventos foram cancelados até ao dia não sei que de julho. Portanto, que ele está aflito, está. Ele veio para a televisão dizer que tinha recebido uma punhalada nas costas. Ora, Putin está a passar o seu pior momento desde que foi eleito, vamos chamar eleito, como se ali houvesse eleições livres. Mas desde que tomou poder. Este é o pior dia da vida dele. Porque tudo lhe correu bem até aqui, mais ou menos bem. Mesmo a invasão da Ucrânia correu-lhe bem. Da Ucrânia e da Crimeia correu-lhe bem. E a invasão da Ucrânia não está a correr assim tão bem. Porque já passam 16 meses, aquilo já devia estar tudo tomado, ou pelo menos ele já devia ter posto ordem lá no Donbass e mais 2 ou 3 regiões que ele acha que aquilo que deve ter regras e que não deve ser deixado à nazificação, como ele chama. Eu estou a utilizar palavras dele, não concordo nada com isso, nem sei o que se passa, realmente nem eu nem ninguém. Portanto, não me arrogo a comentador. Agora, há coisas que a gente pode ver. Primeiro, este é um grande e maior rude golpe que Putin sofre dentro das suas fileiras, dentro de sua casa, o que premoniza que as coisas não vão continuar tão bem como estavam, se é que elas estavam bem. Mas mesmo que estivessem bem, agora vão estar pior. E, portanto, daqui para a frente, ninguém sabe o que pode acontecer. Uma coisa certa, Putin é maluco, pode carregar no botão vermelho a qualquer hora. Não digo que sejam explosões nucleares e tal, mas aquelas mais localizadas, ele pode fazer isso. Meus caros, é o que há neste preciso momento. Não sabemos muito mais coisas. Sabemos que, felizmente, as tropas de Prigozhin, lá o exército de Wagner, pararam, portanto terminou tudo, até ver, está tudo parado, faz contas que não aconteceu nada, mas aconteceu e não se pode ignorar. E não sabemos quando é que isto volta outra vez, não é? Não sabemos se amanhã, depois, para a semana, daqui a 15 dias, se não volta a haver mais uma rebelião e mais um golpe de Estado e mais uma intentona. Isto faz-me lembrar a intentona de 20 de setembro. 20 de setembro. A primeira intentona depois de 25 de abril. 28 de setembro. Houve uma intentona que o Partido Comunista disse que não e tal, mas houve. E realmente, pronto, temos aqui uma viragem na história deste conflito. Como sabem, eu pouco falo sobre isto, não me quero meter nestas coisas, porque realmente nós só temos metade da informação. E basta isto para ninguém, em seu perfeito juízo, poder comentar. Se a gente só recebe a informação de um lado, não pode comentar. Este é o ponto básico. Quer dizer, eu tinha vergonha de ir para as televisões falar do que está acontecendo na guerra quando eu não sei o que se passa em metade dos dois lados. 50% tenho informação que ainda por cima é falsa ou falseada, e na outra 50% não tenho nada, nem falsa nem verdadeira. Bola. Não se pode comentar assim. Agora, factos, sim, factos podem. Isto foi um facto e, portanto, isto é grave. Isto muda, pode ter mudado o curso da guerra, mudou de certeza o curso da guerra. Putin já percebeu que isto não eram favas contadas, como ele pensava, e eu também pensava. De início pensei que, uma vez eu imaginei que a Rússia demorasse 16 meses a fazer pouco ou quase nada. Nunca pensei nisto. Eu sempre pensei, toda a gente pensou que em 6 dias, em 7 dias, tomassem Kiev, tomassem mais 2 ou 3 cidades, punham ordem naquilo e iam-se embora, destituíam o governo, que era o que eu acho que é o que eles queriam fazer, destituíam o governo, metiam lá um governo fantoche e pronto, que é o que se passa em todo o lado. Isto é dos livros de história. Mas não foi isso que aconteceu. Vamos aqui ver as vossas mensagens, os vossos comentários.
A minha gata não está também muito feliz, provavelmente pela segunda parte deste vídeo em que vamos falar de Luís Aleluia e do que lhe aconteceu e as consequências disso. Ninguém fala no assunto, mas eu vou falar eu, na segunda parte do vídeo. Putin está fragilizado, diz a Grande Democracia Oriental Partido Único, está muito fragilizado, não sei como vai recuperar, mas tenho a certeza que não vai recuperar a 100%. Não vai recuperar a 100%, de certeza absoluta. Que o Darlo Valadas acompanha este canal é muito bom, não tem fações, portanto tenta ser mais ou menos jornalístico, sem tomar nenhum lado, e explica apenas o que acontece, por isso é que eu coloquei aqui no princípio do vídeo. Aqui eu não estou a ler, mas leio depois. Wagner parar o convoio a 200 km de Moscovo. Lukashenko chegou a um acordo com o grupo armado, movendo Wagner PMC Grupo para o norte de Belgorod. Isso é o que dizem na televisão e esperemos que a coisa pare. Mas o que tinha que parar mesmo era a guerra, era a invasão, mais do que isto. Bom, mas enfim, de qualquer maneira, começou o suposto golpe de Estado e já acabou. Putin vai ser mais forte. Não sei se sai mais forte, meu caro. Não sei se sai mais forte, porque não me pareceu que o discurso dele fosse um discurso de força. Pareceu-me sim um discurso de ameaças e isso revela fragilidade. Quando se parte para a ameaça, quando se diz que serão todos julgados, vão todos pagar, isso é sinal de fraqueza, não é sinal de forte. Na minha opinião. Estavam apenas a 200 km de Moscovo. Bom, mas vamos lá ver. Mas não estavam lá 25 mil homens. O grupo Wagner tem 25 mil homens, teriam lá talvez metade. Eu não estou a ver que alguma vez metade de 25 mil tomassem Moscovo, de maneira nenhuma. Então, mas estamos a falar da Rússia, estamos a falar de uma das maiores potências militares e, em termos até de ogivas nucleares, a maior potência militar que há. Tem mais de 5 mil ogivas, que se saiba. Fora as outras que não se sabem, não é? Tudo areia para os olhos, disse Sandro Sousa, em parte. Pode ser que seja assim. Boa noite, professor daqui a cidade quentinha de Évora, onde deu aulas o grande professor Luís Carlos Molion, que eu tenho colocado na minha web TV. Vejam que durante a noite, algumas horas, aquilo depois vai abaixo, não sei porquê, eu tenho uma televisão na web, chama-se Web TV mesmo, onde nestes últimos dias tenho colocado 2 ou 3 vídeos de Luís Carlos Molion, um dos maiores climatologistas do mundo, brasileiro, que justamente deu aulas na Universidade de Évora, agora já está reformado. Correu mal e vai correr pior. O amigo da RSS do PCP está com problemas internos em casa, afinal prender malta que segura um simples cartaz não é boa ideia. Lição de história, a todos os ditadores acabam escorraçados. Bom, uns acabam mais cedo, outros acabam mais tarde, a verdade é esta, eles vão-se aguentando, eles não têm medo disso. Isso faz-me lembrar aquela velha máxima que diz: o crime não compensa. Se toda a gente estivesse de acordo, não havia criminosos. O problema é que o crime vai compensando alguns, outros não. E este Putin não é um tipo frágil, não é um tipo mentalmente frágil, é um tipo que sabe o que quer, pode querer algo que não seja bom, isso pode e quer mesmo, algo que não é aconselhável, mas que ele sabe o que quer, sabe. E ele não recua, pelo menos até agora não recuou. E mesmo agora que se viu aflito, conseguiu arranjar um mediador para fazer parar o golpe de Estado. Portanto, está ali um bicho político, não é? Não pensem que é um tipo qualquer que é fácil derrotar porque a democracia é que vence sempre e a ditadura acaba por perder, porque é assim que a história diz e tem que ter um final feliz. Não. Infelizmente, muitos países do mundo neste preciso momento são ditaduras. E dos 3 mais fortes, 2 são ditaduras. E não sei se não serão 2,5, porque eu não sei até que ponto é que o Biden ganhou as eleições de forma justa. Eu recordo que desde que... A minha gata está às cabeçadas à câmara. Desde que há eleições com voto eletrónico, ganha sempre a esquerda. Brasil e Estados Unidos, ganha a esquerda. Portanto, eu não sei que democracia é esta. Ou é muita coincidência ou não faço ideia. Nos 2 casos mudou. Da direita para a esquerda, voto eletrónico. Portanto, mas de qualquer maneira, Rússia é o que nós sabemos, China é o que nós sabemos, são 2 dos países mais poderosos do mundo, pelo menos em termos militares, e a China em termos económicos. Não sei se não será neste momento o país mais forte em termos económicos do mundo. Não sei se não será. Se não for, está em segundo lugar e por pouco. Portanto, e não é nenhuma democracia. E todos nós negociamos com aquela gente, o que é uma coisa inacreditável, não é?
Quer dizer, no tempo de Salazar, a Europa recusou-se a negociar com Salazar. E Salazar veio dizer, orgulhosamente sós, ninguém está por nós, neste caso da guerra colonial, na altura, da província ultramarinas, como ele chamava. Portanto, ele estava isolado do mundo e dizia orgulhosamente sós. E porquê? Porque toda a Europa e todo o mundo civilizado estava contra ele. Estavam a dar razão às colónias e hoje em dia essa discussão podia-se voltar a fazer desde o início, mas pronto, não vamos agora bater no mesmo, que já está batido muitas vezes. A verdade é que nós deixámos lá ficar tudo, nós construímos pelo menos 3 países e deixámos lá tudo e agora estão preocupados. Temos aqui um desgraçado, um ministro da Cultura, que chamam aquilo o ministro da Cultura, um boy do PS, está preocupado em devolver as miçangas aos autóctones dessas regiões, que não eram países sequer, nós é que fizemos daquilo, civilização. Eu só pergunto se eles nos vão devolver Caborbaça, ou Lourenço Marques, ou Luanda. Eu só perguntava isto, se eles nos vão devolver isso tudo. Pá, então está bem, então eles devolvem-nos isso tudo e nós devolvemos as miçangas que trouxemos lá. Ok, como os ingleses fizeram com o Egito. Mas os ingleses não trouxeram coisas de muito valor, não é? Sarcófagos e de ouro e tal. Agora nós não temos cá nada de jeito daquela gente. Bom, mas isto a propósito de dizer que, as palavras são como as cerejas, a propósito de dizer que estamos num ponto de viragem, meus caros, estamos a viver um momento histórico, quase todos os dias é isto. Mas este é mesmo um dia especial, foi um 25 de Abril, uma tentativa de 25 de Abril na União Soviética, mas atenção, uma tentativa de golpe de Estado, mas essa tentativa teve origem num tipo que é capaz de ser ainda mais ditatorial, é capaz de ser ainda mais ditador do que o próprio Putin, não é? Mais nacionalista, mais fanático, mais extremista do que o próprio Putin. Portanto, há quem diga, bem, não interessa, desde seja para derrotar Putin, para o derrubar, tudo serve. Eu não sei se é assim, porque tirarmos lá um tipo péssimo e meter lá outro que ainda é pior, epá, tenho a diabo escolha, não é? Putin nunca pode acusar o grupo Wagner de traição porque eles são mercenários, que não lutam por um regime político, mas sim por quem lhes paga. Neste caso não é bem assim, vamos lá ver, há sempre uma ideologia que está por trás e neste caso lá o Prigozhin tem uma ideologia que é uma ideologia nacionalista, é igual à de Putin, mas ainda mais exacerbada. E apesar de ser apesar de ser um exército, não é? Um exército ou vários, parece que são 2. Estão 2 colocados, pelo menos, em 2 sítios diferentes. Apesar de receberem, eles comprometeram-se àquele serviço. Se agora fazem o serviço oposto, se agora se voltam contra quem lhes paga ou quem lhes prometeu pagar, então isto é uma traição, não há dúvida nenhuma que é um apunhalamento pelas costas. Putin, quando diz isso, tem razão. Então ele está a pagar àquela gente para combaterem os outros e eles viram-se contra e combatem-nos a nós. A nós, só ou seja, a eles. Ela quer vestinhas, mas eu não tenho tempo. Agora é a vez do Putin jogar. Mas o problema é que o Putin não tem muito que jogar. E esse é que é o principal problema. É que ele já passou, na minha opinião, claro, na minha humilde opinião neste caso, não sou especialista, mas também não conheço ninguém que seja, eu acho que ele já passou o ponto de não retorno. Ou ele aproveita esta situação para parar imediatamente, o que podia ser feito, e era o ideal, para parar imediatamente a invasão à Ucrânia, aproveitando isto e dizendo vamos lá parar, vamos parar para pensar. Eu se calhar enganei-me, pensei uma coisa e isto afinal está a dar outra. Errar é humano, se ele tivesse esta honestidade e esta humildade, errar é humano, pronto, epá, vamos ficar por aqui. Mesmo assim a Ucrânia está destruída a mais de 50%, não sei quem é que vai pagar aquilo, ou melhor, sei bem quem é que vai pagar aquilo, somos todos nós europeus, porque a Rússia destruiu parte da Ucrânia, ou metade da Ucrânia, pode-se dizer, e quem vai pagar essa destruição, segundo as leis da guerra, devia ser quem destruiu, devia ser a Rússia, mas eu não estou a ver ninguém, nunca vi ninguém exigir à Rússia que pagasse os estragos que fez, não é? Que indemnizasse e reconstruísse a Ucrânia, porque foi a Rússia que destruiu a Ucrânia. Não se fala nisso. Só se fala na reconstrução da Ucrânia, que vai custar 500 mil milhões aos europeus, que nada têm a ver com aquela destruição. Mas nós destruímos alguma coisa? Nós, os portugueses, fizemos algo mal à Ucrânia? Não, pelo contrário. Até recebemos as crianças. Olha, aqui na minha escola recebemos 30 e tal crianças que de um dia para o outro desapareceram, ninguém sabe delas. Certo? E como aconteceu aqui, aconteceu em muitos outros lados. Nem se despediram. Estivemos cá com elas vários meses, tratámos-las o melhor possível. O Solar do Mimo aqui, que é uma instituição que ajuda as crianças que não têm pais, que não têm progenitores e que estão sozinhos no mundo.
E no fundo eles foram-se embora a seguir e não se despediram, pelo menos da escola não se despediram. Desapareceram de um dia para o outro e tchau. Portanto, nós ajudámos como pudemos, ajudámos a Ucrânia. E agora nós vamos pagar não sei quantos mil milhões de euros para ajudar a reconstruir a Ucrânia. Mas por alma de quem? Fomos nós que estragámos aquilo. Nós fizemos algum mal à Ucrânia. Mas é isto que está a acontecer. Não vejo ninguém exigir que a Rússia comece a pagar, porque o que nós vemos é sanções que não servem para nada. A Rússia não vende diretamente o gás à Alemanha, acaba por vender por portas travessas, através de Marrocos, da Índia, etc. Já sabemos como é que tudo isso funciona. Tudo isso está estudado. E mais, a hipocrisia é tanta que os próprios países que compram o gás à Rússia e compram o petróleo à Rússia sabem perfeitamente que aquele petróleo vem da Rússia. Apesar de estarem a comprar a Marrocos, apesar de estarem a comprar à Índia, sabem perfeitamente qual é a proveniência daquele material. Aquele petróleo vem da Rússia. É uma hipocrisia louca. Andam a tentar tapar os olhos uns aos outros, a tentar fazer de nós parvos. A dizer, não compramos nada à Rússia. Diretamente. Mas por portas travessas continuam a comprar tudo. A Rússia continua a entregar petróleo a toda a gente, a escoar o produto todo. Olha que não tem lá excedentes nenhuns. Portanto, eles estão a vender tudo na mesma. Estão a vender, alguém está a comprar. Quem é que está a comprar? São nós. Não por portas diretas, mas por portas travessas. Aqui ver mais algumas coisas que vocês aqui têm escrito. Estou com calma, porque temos de ter muita calma. O líder da rebelião Prigozhin já desistiu da marcha a caminho de Moscou e já regressou aos campos. Os médias do Ocidente não estão a difundir esta notícia. Estão, já se sabe, as televisões já disseram que aquilo parou, que agora o que não sabe são os termos do acordo a que eles chegaram, porque é que o Prigozhin parou, porque é que o exército parou. Agora há supostas informações que não sabemos são verdadeiras, lá está, porque nós só sabemos de um lado e neste caso as novidades passam-se do outro. O outro, àquele ao qual nós não temos acesso nenhum, que é o lado da Rússia. Portanto, isto é tudo passado no lado da Rússia. O lado do Ocidente sabe bola. Mas pronto, mesmo assim há quem invente. E inventa-se aí nas televisões que, que não vai haver represálias, que ninguém vai preso, que continuam com as armas, que continuam tudo como era antes. Digamos que teria sido um arrufo de namorados e que tivessem feito as pazes. Eu não acredito nisso. Uma coisa, um arrufo não era isto, não é voltarem-se as tropas e os exércitos contra o seu financiador, não é isso. Isso não é um arrufo de namorados, isso é gravíssimo. Isto é uma traição, como diz Putin, disse muito bem. Isto é uma guerra civil, é uma guerra contra o próprio, portanto, eu não acredito que as coisas fiquem bem. Podem ver as notícias não censuradas no canal RT dentro do Rumble. Pois, esse é o canal da Rússia, não é? Russia Television. A Rússia é o maior país do mundo, não precisa de anexar mais nada. A burrice já acabou, foi a primeira burrice e que o povo russo pagou com o sangue de milhares de filhos e maridos. Pois, mas olha que eu não vejo lá grandes revoltas. Aquele povo parece um bocado como o nosso, já que estamos a falar nisto. Parece um bocado como o povo português. O povo português é dos poucos povos, por exemplo, ao contrário do francês, em que pode suportar tudo, e queixa-se, não ia dizer não se queixa-se, mas não faz mais nada. Portanto, como dizia lá o banqueiro, aguenta, o povo não aguenta. Aguenta e aguenta mesmo, é verdade, o povo português aguenta tudo, e o russo é mais ou menos do mesmo género. São ditaduras. Agora, em Portugal não há ditadura, não há nenhuma justificação para o facto do povo português continuar a aguentar tudo quanto tem aguentado. E agora mais esta balela das rendas, mais este engano, um engano estúpido, eles não sabem fazer contas, não é? Pensavam que iam gastar 240 milhões, já ia em 1.000 milhões, anda para trás. Pois, mas andar para trás é uma falsidade, é uma mentira. Eles prometeram e não cumpriram, não é? Vê-se o povo a berrar, vê-se alguma manifestação em algum lado, eu não vejo nenhuma. Portanto, o Costa sabe que pode mentir o que quiser, pode dizer o que quiser e depois fazer ao contrário, que este povo não se revolta. Ok? E por isso mesmo é que o Costa está à vontade. Ele sabe, foi uma gafe. O Pedro Nuno Maserati foi uma gafe. Pronto, mas demitiu-se que ele tinha vergonha na cara. Mas o Galamba é outra gafe. E o Medina é uma gafe por dia, mas não há problema nenhum, porque o povo não se revolta.
Não há problema. Portanto, pode-se fazer o que se quiser, pode-se dizer o que quiser. Não temos fiscalização por parte do Presidente da República. Nenhuma. Bola. Esse sim foi um arrufo de namorados. Já está tudo bem outra vez. Portanto, o Presidente da República recebe o seu ordenado, não sei para quê, não consigo perceber para quê, para promulgar tudo de cruz. Depois diz-me uns bitites para o ar, mas eu não concordo. Não concorda, mas promulga. Se não concorda, veta politicamente. É para isso que ele lá está. É para isso que recebe o seu ordenado. Não concorda, veta politicamente. Há o veto político e depois há o enviar para o Tribunal Constitucional, não é? Se tem dúvidas. Mas politicamente pode vetar. O que não pode é fazer esta palhaçada, quer dizer, eu não concordo nada com este decreto-lei, com este projeto-de-lei, com esta... Mas vou assinar, vou promulgar. Isso é no circo. Amigo, isto é no circo. O meu país vai ser protegido pelo Grupo Wagner. Pois é, meus caros. Estamos neste impasse. As próximas horas vão dizer o que vai acontecer, vão indicar. Ou para mesmo tudo e talvez os danos estejam contidos, ou então não param e vai continuar a haver asneira. O contrato de Wagner acabou em fim de maio, eles queriam renovar, Putin não concordou, então o grupo Wagner, para se proteger, move em 25 km. Isto é uma teoria da conspiração. Onde é que isto está? Eu nunca li isto em lado nenhum, não ouvi isto hoje. Está a ver? Tais teorias da conspiração. Pode ser verdade, hein? Teremos que esperar para mais notícias, mais alguma coisa que vocês aqui tenham. Bom, nada de especial. Está aqui este. A defender uma invasão de outro país por causa de notícias censuradas. Lá está. Num país que prende quem segura um cartaz e que tem o mesmo liderado há 23 anos, é só a maior risada de hoje. Mas olhe, que pronto, este líder já lá está há muito tempo, é verdade. Mas o da China nunca mais de lá sai. Tem que morrer lá. Quando ele se sentir muito mal, talvez o tirem ao fim de alguns meses. Mas esse morre no cargo. E isto não são democracias, para não? E ouvimos a ONU, ouvimos o Gugu da ONU berrar contra estes ditadores? Não. Mas ouvimos-lo berrar contra as alterações climáticas. Contra os ditadores não ouvimos. Contra a fome, mas contra os ditadores dos países onde a fome graça, não se vê dizer nada. Contra os refugiados, a favor dos refugiados, mas não contra os países, a organização política, que são também tudo ditaduras, de onde veio os refugiados. Não se ouve uma palavra. Gugu não fala sobre os ditadores. Gugu protege os ditadores ao não os denunciar. Não ouvem uma palavra saída daquela boca contra nenhuma ditadura, mas mesmo aquelas mais fraquitas, mesmo aquelas que a gente até pode falar que aquilo não dá nada, né? Por exemplo, o Nepal, não se ouve uma palavra. Então e a Índia? Então e o primeiro-ministro da Índia? Quando é que ele vai sair de lá? Nunca. Já aprendeu com os outros. Vai sair nunca mais, vai sair, acabou. Morre lá. Um dia acorda morto. Pronto. E esse dia é que ele é substituído por outro que vai fazer exatamente a mesma coisa mais 23 anos e assim sucessivamente. E o que é que faz a União Europeia sobre isto? Nada, continua-lhes a comprar material como se fossem democracias. O que é que diz a ONU a isto? Nada. Alerta para o clima e alerta para os refugiados, mas não alerta para a bandidagem e para os ditadores que empobrecem o país de tal forma que as pessoas são mesmo obrigadas a fugir. Os tais refugiados. Não é? Eles estão a fugir de quê? É do clima. Agora é do PAN. A Panileita diz que tem que ser do clima. Refugiados do clima tem que ser. O senhor vem a fugir de onde? Vem a fugir do clima. Ok, pode passar. Mas, isso é a Panileita, que já sabemos que aquilo não bate lá nada bem. Mas há mais quem defenda isto. O próprio Gugu também defende isto, não é? Mas o Gugu, que é o que interessa, diz que está tudo bem. Quer dizer, só temos que dar a mão aos refugiados, mas não temos que punir a bandidagem, os bandidos, que são os ditadores daqueles países, que empobrecem aqueles países de tal forma que realmente o povo tem que fugir dali para fora. Tem que, na maioria, tem que se transformar em refugiados. Então esses ditadores continuam no poder. Alguém diz alguma coisa sobre eles? Não. Não. Portanto, não é só sobre o Putin, não é só sobre o Xi Jinping, é sobre todos estes ditadores de que a ONU se cala permanentemente, não abre a boca. Porque também são financiados por alguns deles, não é? Infelizmente, o pior português de Portugal é financiado por muita gente muito pouco recomendável, a começar pelo seu líder, o líder da China, não é? Acho que já falámos nisto. Não, foi esta mesmo que pusemos. Aqui está outro, do Pedro M. É a mesma coisa, diz a mesma coisa várias vezes.
O amigo da União Soviética está com um problema interno em casa, afinal, também já vimos isto. Portanto, este amigo repete os seus posts, e eu, como não tenho aqui nenhum moderador que veja isso, temos que, enfim, passar em frente. Ora, se fosse a Rússia apenas contra a Ucrânia, já tinha acabado, mas não se esqueça que estão mais de 50 países com a Ucrânia no terreno, que serve para bola. Digo-lhe já de caras. Há aqui duas coisas que eu não entendo. Primeiro, porque é que a Rússia em 6 dias não deu cabo da Ucrânia? Deu cabo no sentido de capturar aquilo tudo, não é? Não é no sentido de destruir. No sentido de ganhar a guerra, pronto. Tipo aquela guerra do Egito do Israel contra o Egito, não é? A guerra de 6 dias. Porque é que em 6 dias aquilo não foi resolvido, como Israel resolveu. Nem foi 6 dias, nem foi 6 meses. E daqui a nada, não sei se não serão 6 anos, não pode ser, isto não pode ser. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem. Por isso não estar bem, porque realmente não há o poderio militar que Putin pensava que tinha, é preciso dizer-se isto. Não há, porque se houvesse, há muito tempo que isto estava resolvido. Infelizmente, estaria resolvido não a favor da Ucrânia, mas a favor da Rússia, mas estaria resolvido se a Rússia tivesse o poder económico, o poder militar que diz que tem ou não tem. Essa é uma das conclusões que se podem tirar. É das poucas que se podem tirar. A Rússia é um bluff. Mas está bem, mas tem ogivas nucleares. Sim, mas esquecemos as ogivas nucleares. Também não vamos por aí. Não há linhas vermelhas, como eu digo, que não podem ser atravessadas. Mas esqueçam as armas nucleares. Sem as armas nucleares, a Rússia não consegue ganhar a guerra à Ucrânia. Acabou. Está visto. Vão lá 16 meses, não é 16 dias. Já teve tempo mais que suficiente para tomar conta daquilo tudo. E não toma. E pelo contrário, nem se vê grandes melhorias. Portanto, aquilo está empatado. Agora vem-me dizer, mas esse é porque é o equipamento que... Não é nada por causa do equipamento. Nem sequer é por causa do equipamento. Veja, o equipamento que nós entregámos à Rússia, à Ucrânia, à Rússia, que era russo, o equipamento era russo, Kabovs, né? Inacreditável. Vamos entregar à Ucrânia material que nós nunca conseguimos pôr a trabalhar e material russo. Isto é o cúmulo da... Enfim. E a Ucrânia tem lá esse material. Também não vai pôr aquilo a trabalhar. Se nós não conseguimos, como é que eles vão conseguir? Nós entregámos as peças, aquilo tudo desmontado, aquilo nunca mais voa, os Kabovs, não é? Estamos a entregar sucata. E como nós, muitos outros países também estão a entregar aquilo que não interessa nada. São coisas suplentes, são coisas velhas, são coisas que já não se usam sequer, não é? E portanto é isso que está a ser entregue, não é isso também que faria com que a Ucrânia conseguisse aguentar uma potência militar como a Rússia, se a Rússia fosse realmente a potência militar que diziam que era. Mas o que se vê é que nem uma coisa nem outra. Nem a Rússia é a potência militar que diziam que era e nem 1/10, e a Ucrânia também não é com estas sucatas que está a receber agora, tirando lá meia dúzia de mísseis da França, da Alemanha e tal, que isso é material bom, embora também quase obsoleto, mas ainda é material bom. Isso pode ter evitado, mas há também quem diga que metade dos mísseis que caem na Ucrânia são lançados pelos próprios ucranianos e que aquilo corre mal. Portanto, a gente não sabe. Eu também não estou a ver que tudo aquilo seja feito pela Rússia, tudo. Não, e já se provou que alguns não são. É friendly fire, não é? Eles não sabem utilizar aquilo, as antiaéreas não acertam no avião, depois vão cair em território ucraniano, depois dão cabo de um... Quer dizer, tudo isto está a acontecer. Mas na guerra acontece. Não é? E portanto, olha, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. Eu queria apenas falar um pouco sobre a segunda parte que me traz aqui hoje, que era falar sobre o nosso ator que nos deixou ontem. Vou só ver aqui mais 2 ou 3 mensagens maiores. É só armamento, portanto, tropa zero ou quase seja agora. Quanto tempo demorou o armamento a chegar? Sim, exatamente. E para além disso, não é? Armamento obsoleto, que mesmo assim demorou meses e meses a chegar. A Rússia teve tempo mais do que suficiente para tomar a Ucrânia 10 vezes. Se não o fez, foi porque não conseguiu. Isso é que é de certeza absoluta, não é? Portanto, Putin não é comunista, é imperialista e para mim é um político forte e não como os fofinhos da Europa, está bem, mas é um ditador e invadiu outro país, meu caro, quer queira, quer não, por muitas virtudes que tivesse, e não sei se as tem um grande defeito que apaga, ofusca todas as virtudes, que é ter invadido um país que era soberano. Mas a história existe, meu caro amigo, Portugal, antes de ser Portugal era Espanha, então agora a Espanha chega cá, a Espanha, que também não havia Espanha, perdão, a Espanha é muito mais recente que nós, pronto, mas era território de outras nações, não é? Castela, e fez-se o condado portucalense, foi-nos oferecido. Então e agora a Espanha, que agora é a Espanha, vai-nos buscar Portugal, vai-nos invadir, porque antigamente isto era o território deles. Não pode ser.
A história avança, as coisas são firmes, há tratados internacionais e a partir daquele dia as coisas são como devem ser. E antigamente era de outra maneira. Pronto. O Brasil foi português, depois deixou de ser, não é? Angola, Moçambique, Guiné, antes era uma selva, depois nós pusemos civilização naquilo e depois ficámos sem nada. Pronto, é a história, não é? Ok. Nunca aconteceu o contrário. O contrário nunca aconteceu. Fomos sempre nós que invadimos o quê? Invadimos nada, que era território de ninguém. Eram tribos primitivas, enfim, pronto, num nível de desenvolvimento arcaico, milhares de anos antes do nosso. E, portanto, nós chegámos lá e o que é que nós fizemos? Nós transformámos a selva em civilização. Foi o que nós fizemos. E depois deixámos lá a civilização, que agora se está a transformar, em parte já se transformou, em selva outra vez. Que isso é que é genial. Vejam bem que todos os países que nós saímos, não é? E que se transformaram em países a partir daí, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, como é que eles estão hoje, relativamente ao que era quando nós fomos embora? Se nós temos lá continuado, aqueles países eram como Portugal, pelo menos, que não é grande coisa, mas sempre é muito melhor, não é? A verdade tem que ser dita, também não podemos estar sempre a dizer mal disto. Dizemos mal disto, dizemos a verdade. No contexto europeu somos dos piorzinhos e ultrapassados por toda a gente, mesmo aqueles que eram mais pobres do que nós. Ok, mas comparando com a África, meu Deus. Ora, nós estávamos a civilizacionar a África, não é? Luanda, Lourenço Marques, a Beira, essas grandes cidades. Se continuassem a desenvolver-se naturalmente como até aqui, mesmo na posse deles, não estou a dizer que se nós a continuar, não, mesmo na posse lá dos povos que lá nasceram, continua a ser o mesmo nível de desenvolvimento, hoje eram grandes potências, como a cidade do Cabo ou coisa do género. E o que é que são? Pouco mais do que selva, né? Aquilo que era bom desapareceu e a selva começou a tomar outra vez conta daquilo. A selva natural e a selva humana. Aqui uma pergunta. É capaz de explicar uma incongruência na política dos... que se investe na guerra contra a ditadura comunista russa, porque não... deve continuar aqui a pergunta, mas não sei aonde. Por que razão os Estados Unidos e a União Europeia estão a fazer o quê? Tem que acabar a frase, depois já podemos falar. Está bem? Aprovar leis de expropriação, fim da agricultura, fim da pesca, fim da criação bovina, mas isso foi nos anos 80, isso foi no tempo do Cavaco Silva, não é? Nos anos 90. É isto. Aceitámos o dinheiro, aceitámos os 30 dinheiros do Judas, não é? O que aconteceu com Portugal foi isso. Aceitámos dinheiro fácil. Mas já tinha acontecido isso na nossa história várias vezes. Uma vez foi quando veio o ouro do Brasil. Deixámos de produzir, deixámos de trabalhar. O nosso país deixou de trabalhar. Começamos a comprar tudo fora. E desenvolvemos, inacreditavelmente, a indústria têxtil inglesa. Há quem diga, e investigadores, que dizem que a Inglaterra se tornou uma potência no ramo têxtil por causa de Portugal, que passou a comprar tudo a Inglaterra. Tudo, até as coisas mais simples, desde um lenço até um cobertor. Comprámos lá tudo, rigorosamente tudo, roupa, tudo. O contrário aconteceu quando foi da Guerra da Independência. No tempo de Dom João IV, nós passámos a fazer tudo. A ideia era, e a frase-chave era, construir tudo em Portugal, fazer tudo nosso. Todos os produtos que nós precisávamos, olha, por exemplo, tudo que era cabedais para o gado, para os cavalos, tudo isso nós fazíamos cá. E a roupa também era cá feita. Portanto, foi ao contrário. Quando nós precisámos, para fugirmos de Espanha, para nos libertarmos daquela opressão, começámos a trabalhar e a construir tudo nosso. Tudo português, tudo nacional. Depois, quando veio o ouro do Brasil, foi todo ao contrário. O dinheiro era fácil e só vinha um quinto. Só vinha 20%, é menos do que o IVA hoje em dia, que é 23%. Só vinha um quinto do ouro do Brasil para os cofres do Estado, ok? Eram os quintos do Brasil. Mesmo assim, desses quintos, 90% eram roubados. E mesmo assim construiu-se muita coisa. Alguma coisa, como o Convento de Mafra e pouco mais também, a verdade é essa. Mas entraram milhões e milhões e milhões e milhões. E nós temos este paradigma que é, quando precisamos, trabalhamos. Depois, quando as coisas começam a correr um bocadinho melhor, deitamos-nos à sombra da bananeira. Isso é o que diz a nossa história, meus caros, não sou eu. É o que diz a nossa história. Muito bem, e vamos falar então um pouco, há aqui muito mais coisas, mas também já estamos com 44 minutos. Vamos falar de um outro assunto de que ninguém falou hoje. Vou pôr aqui, dê-me só um segundinho, compartilhar a tela, aqui, ok? Aqui.
Pronto, há aqui um videozinho, que é um vídeo da CMTV. Vamos ouvi-lo. Carreira de 40 anos de Luís Aleluia. O Menino Tonecas, adaptação de uma obra literária de José Oliveira Cosme, foi para o ar no final da década de 1990 na RTP. Mas pelo meio houve muitas participações em séries e telenovelas, assim como no teatro. Exatamente, o artista precisa do palco. Aliás, a Dona Amália dizia, nós precisamos de palmas como de pão para a boca. E esta frase é fantástica e o quanto ela abarca de significado. De facto, os artistas vivem do seu público, precisa que o público venha ao teatro e ele próprio precisa do espaço, porque o teatro une, as pessoas saem de casa, não ficam, mais uma vez, confinados, não ficam ali retidos, não, saem de casa, convivem, trazem os amigos, trazem a família e é uma noite diferente. O teatro promove essa relação. Luís Aleluia foi também autor, encenador e produtor de espetáculos. A sua morte, aos 63 anos, nesta sexta-feira, deixou em choque quem o conhecia de perto. Eu acho que o Luís fazia acompanhar o seu extraordinário profissionalismo e a sua imensa bondade, dos seres mais bondosos e menos polémicos que eu conheci até hoje, fazia acompanhar isso de uma imensa sensibilidade que o fazia sofrer com as coisas desagradáveis da vida, muito mais do que o ser humano normal. Ele cativava as pessoas ao longo da vida, pelas idades, portanto acompanhei ele a crescer também como ator, mas ele tanto fazia rir e envolvia crianças, como depois em peças de teatro mais sérias também. Ele era um excelente ator. Eu acho que era muito o não querer magoar, não querer preocupar, não querer afligir. Passava a vida a cuidar os outros no trato. Mas eu, sinceramente, não sei porque é que isto foi acontecer, não faço ideia nenhuma. O Luís era o mesmo, a pessoa que eu conheço há tantos anos, ele estreou-se no Teatro de Revista comigo. E esteve aqui de manhã e estava naturalmente a perguntar-me naturalmente, a apertar-me a mão e como é que tu estás e precisas de mais alguma coisa. E de repente o Luís desaparece. Como é que é isto? Uma homenagem como Luís Aleluia, muito amigo desta casa. Recebemos Luís Aleluia aqui vezes sem conta. Um homem que não dizia não a nada, sempre que lhe era pedido. Morreu um homem de grande coração. Além de um excelente ator, uma excelente pessoa, um pai fantástico para 2 filhos adotivos que teve a coragem de adotar, ele e a mulher. Luís Aleluia pisou o palco pela primeira vez aos 10 anos num espetáculo da Casa do Gaiato de Setúbal, a sua terra natal. Integrou depois várias produções no Teatro de Variedades e no Parque Mayer. Tratava o humor por tu. Por causa de um coquetel de camarão. Ainda hoje não posso ver um camarão à frente. Parece das barbas do bicho a passar por estreito. Nem quer pensar nisso. Nos últimos anos esteve ligado à gestão da Casa do Artista e foi membro da direção em pelo menos 3 mandatos. Luís Aleluia era casado e pai de 2 filhos, José e João. Ora, meus caros, se já deram uma volta pelas notícias, eu ontem estava na festa do São João quando recebi esta notificação do Correio da Manhã. E como não se dizia a causa da morte, eu comecei a fazer logo contas de cabeça. Passadas estas horas todas, portanto mais de 24 horas, a causa da morte não é explicada. Mas sinais são dados no sentido de ter sido ele, e praticamente é certeza absoluta, que infelizmente pôs termo à vida. Tudo está a ser ocultado, isso não aparece em lado nenhum, mas há sinais, a própria mulher diz que ele decidiu partir mais cedo, decidiste partir mais cedo, eu não concordo, diz a mulher, portanto se decidiu, foi ele que teve essa decisão, não foi mais ninguém. Se não teria dito Deus decidiu, ou coisa do género. Por outro lado, no site do Correio da Manhã em baixo aparece publicidade na informação às doenças mentais e números de telefone para onde se pode ligar, quando as pessoas começam a ficar com depressões e começam a ficar diferentes daquilo que nós as conhecemos, e é nesse sentido que eu queria terminar este vídeo, porque o que é que se está a verificar hoje em dia em Portugal, e não sei se noutros países que eu não conheço, mas em Portugal é isto. Nós vemos que as pessoas, fruto
das condições de vida que são cada vez mais difíceis, e quando se pensa que já não pode ser pior, ainda é pior, e os juros continuam a subir. Não estou a dizer que fosse este o caso atenção, não estou a dizer que foi, não sei qual foi o motivo que levou a cometer este ato, mas que foi suicídio, foi. Agora, os motivos não sei, nem quero saber, mas vê-se que as pessoas vivem de uma forma tão aflitiva, a contar tostões até ao final do mês. Não seria o caso dele, porque ele estava a trabalhar numa novela, portanto não teria algum desafogo financeiro de certeza, portanto não teria sido esse caso, mas é o da maior parte da população. Vejam que 5 milhões de pessoas recebem subsídios em Portugal. É metade da população. Meus caros, isto é inacreditável. Não é possível imaginar um país, a não ser esses países da África, mas esses também não recebem subsídios, porque não há dinheiro para isso, que metade da população esteja a ser sustentada pela outra metade. Ou seja, receba subsídios do Estado. Mas quem paga o dinheiro ao Estado são os impostos. O Estado não tem nenhuma rotativa para fazer dinheiro. O Estado não faz dinheiro. O Estado gasta dinheiro. Distribui dinheiro mal em Portugal, mal e porcamente. Distribui o dinheiro dos impostos, das empresas e das pessoas. Não é nada. Aqui não há nada que ver. Eu acho piada é quando se fala no Estado. O Estado deu, o Costa deu, o Estado deu. Não, quem dá somos nós. Nós é que damos o nosso dinheiro dos impostos que nos tiram ao fim do mês. É que serve para isso tudo. E das empresas, os impostos que as empresas pagam, tudo isso. E as multas e as coimas e tal, mas isso geralmente é para manter as polícias a trabalhar, as multas e coimas e os tribunais e pouco mais. Mas o que eu queria alertar era para isto. Conhece-se cada vez mais gente que entra em dificuldades financeiras e outras, obviamente, mas agora a mim só me importa mais as financeiras, porque as dificuldades é a vida de cada um e não há grande remédio para isso. É procurar ajuda clínica, ajuda profissional, e isso não posso fazer nada. Mas há um elemento comum a tudo isto, ou quase tudo isto, que é a falta de dinheiro. A falta de dinheiro, que é uma falta de dinheiro atroz. As pessoas estão a pagar pelas suas rendas de casa, pelo seu empréstimo ao banco, o dobro do que pagavam há 2 anos. Umas aguentam fazendo alguns cortes, olha, cortando até na alimentação e no vestuário, claro, isso é a primeira coisa a cortar, mas outros nem assim conseguem. E então entram em depressão. Mas não entram de um dia para o outro. Não entram hoje para amanhã. Começam a perceber que a vida deles não tem sentido, que não vão conseguir continuar a providenciar, por exemplo, aos seus filhos, um nível de vida mais ou menos consentâneo com aquele que tinham tido até aqui. E isso é uma tristeza muito profunda, sabem? Imagino eu, felizmente não se passa comigo, os meus 3 filhos já são autónomos há muitos anos e não pedem nada, pelo contrário, felizmente. Mas, portanto, nem sequer estou a falar, não estou a falar no meu caso pessoal, nunca falaria no caso pessoal meu, mas eu sei que há logo gente a pensar. Mas casos de crianças que não são autónomas, são jovens, e que começa a faltar dinheiro em casa, e começa a faltar comida na mesa, e começa a faltar roupa nova, e começa a faltar muita coisa, e sabem que as crianças são muito cruéis. Aquelas que têm ainda algum poderio, que mostram as sapatilhas de 100 e tal euros aos colegas, mostram os telemóveis quase de 1000 euros, como eu vejo em alguns casos, têm telefones de centenas e centenas de euros, e os outros coitadinhos já nem telefone têm, não é? E isto é uma pressão muito grande para os pais, especialmente para as crianças também, mas as crianças, enfim, também ainda estão na sua formação, às vezes nem se apercebem do terror que é pedir a um pai uma coisa que um pai não pode dar. Isto é, meus caros, a pior coisa que pode acontecer a um pai, penso eu, mais uma vez, e felizmente para mim nunca passei por isto. Mas imagino que seja isto. O que seja um filho pedir ao pai uma sapatilha de 100 e tal euros e o pai não ter nem 100 e tal euros para pôr comida na mesa. É preciso ter cuidado, é preciso estarmos alerta, ver os nossos vizinhos, os nossos amigos, se começarem a comportar-se de uma forma estranha, perguntar-lhes o que é que se passa, se podemos ajudar, se não podemos, porque, meus caros, as coisas não se dão de um dia para o outro, mas há uma gradação e, quando menos se espera, quando chega a um limite que a pessoa já não aguenta mais, a pessoa entra em desespero e, num ato isolado, não custa nada, um ato isolado, tomam qualquer coisa e põem fim à vida. Estão a perceber? Nem é preciso pistolas, nem é preciso nada, não é preciso coisa nenhuma. Não é preciso cordas, é só preciso tomar uns barbitúricos e pronto. Ou seja, é um ato que muitas vezes até a pessoa até se arrependeria, mas já não vai a tempo. Portanto, meus caros, o conselho que vos dou, que vos quero dar, e eu faço o mesmo, é, dentro da nossa ronda e roda de amigos, vermos com atenção se algum deles está a começar, como poderíamos dizer, a descambar, a fugir,
a ir por aí abaixo, a ficar calado, a fechar-se em si mesmo, a não falar, a ficar, enfim, como encapsulado em si próprio, a não contar os seus problemas, a não falar da sua vida, de repente cala-se, isso é um sintoma mau de que alguma coisa está a acontecer com ele. E nós precisamos nós, enquanto amigos, precisamos de estar alerta e de tentarmos chegar ao pé desse amigo o mais depressa possível e dizer: rapaz, o que é que tu tens? Pá, fala comigo, o que é que tu precisas? Vê lá se eu posso ajudar, se nós podemos ajudar. Se nós podemos ajudar. Porque nós temos muitos mecanismos no nosso Estado, no Estado português, que podem ajudar. Mas muitas vezes não se pede ajuda ao Estado. Muitas vezes não se chega ao pé das organizações que estão lá para esse fim. Muitas IPSS estão lá para esse fim, mas as pessoas até têm medo, têm vergonha, não têm coragem de pedir ajuda. E chegam a casa e não têm nada. E não pode ser. E é um dia, e é outro, e é outro, e é um mês, e é outro. Ninguém aguenta, meus caros. Portanto, era isto que vos queria deixar aqui no final deste vídeo de hoje. Bastante triste, mas enfim. Este rapaz era uma pessoa maravilhosa, segundo toda a gente diz. Eu nunca o conheci. O próprio Herman diz isto. E era uma pessoa que não dizia que não a ninguém, amigo do seu amigo, fazia tudo pelos outros, até 2 filhos que não teve, portanto, mas que adotou. Portanto, ele fez tudo o que estava no catálogo da boa pessoa, de uma pessoa boa. Nunca fez mal a ninguém, era conhecido por ser o melhor dos colegas, sempre prestável, sem acessos de fúria, nem nada dessas coisas. E depois, de um dia para o outro, sem ninguém contar, acontece isto. Meus caros, muito obrigado. Olhem para a vossa roda de amigos e vejam se algum deles precisa de alguma coisa. Enquanto é tempo. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.